Primeiro Triunvirato. No ano de 60 a.C., você teria testemunhado a formação de uma aliança política não oficial, o Primeiro Triunvirato, que uniu três das figuras mais poderosas da República Romana, Júlio César, Pompeu, o Grande, e Marco Licínio Crasso. Essa aliança, que duraria até 53 a.C., teve grandes impactos no curso da história romana. No início da década de 50 a.C., Roma era palco da união desses três homens, cada um com suas ambições e desafios. Júlio César havia acabado de ser eleito cônsul, um passo importante para o seu poder político. Pompeu, por sua vez, era extremamente popular entre o povo, graças às suas vitórias militares, mas enfrentava a desconfiança do Senado por não ter uma linhagem aristocrática. Já Crasso, o homem mais rico de Roma, tinha recursos financeiros abundantes, mas carecia de influência política e ansiava por conquistar o Império Parta. César, sem grandes aliados políticos, Pompeu, sem conseguir terras para seus veteranos, e Crasso, com seus planos militares sendo ignorados, perceberam que juntos poderiam alcançar muito mais do que isoladamente. Essa aliança, ao contrário do Segundo Triunvirato, não tinha base legal ou era puramente um acordo de interesses. O único vínculo pessoal entre eles foi o casamento de Júlia, filha de César, com Pompeu, um matrimônio que seria, de fato, harmonioso. Durante o consulado de César em 59 a.C., você o veria legislando em favor de Pompeu, garantindo terras para os soldados deste, apesar da oposição do Senado conservador. Ele também implementou leis que beneficiavam os negócios de Crasso. Em troca desse apoio, Pompeu ajudou César a garantir o governo da Gália, permitindo que ele iniciasse a conquista da região, conhecida como as Guerras Gálicas. Em 55 a.C., Pompeu e Crasso assumiram juntos o consulado, estendendo o comando de César na Gália por mais 5 anos. Crasso também conseguiu recursos e tropas para realizar sua tão sonhada campanha contra os partas. No entanto, em 54 a.C., a morte de Júlia abalou os laços entre Pompeu e César, e a tragédia continuaria no ano seguinte, com a morte de Crasso na Batalha de Carras, contra os partas. Com isso, os três pilares dessa aliança desmoronaram. Sem mais interesses que os unissem, Pompeu e César, que antes haviam colaborado, tornaram-se inimigos, pondo fim ao Primeiro Triunvirato e abrindo caminho para o conflito entre eles. Você se encontra em meio a uma época em que três grandes líderes de Roma, Crasso, Pompeu e César, se enfrentavam enormes desafios no Senado, especialmente com a resistência feroz da facção dos Optimates. Essa aliança improvável entre eles nasceu como uma estratégia para fortalecer suas posições políticas e superar os obstáculos que seus inimigos no Senado impunham constantemente. O momento exato da formação dessa aliança gera divergências entre os historiadores. Alguns acreditam que ela foi estabelecida antes da eleição de César como cônsul em 59 a.C., enquanto outros defendem que o pacto aconteceu depois da sua eleição. Plutarco, Tito Livio e Apiano argumentam que o acordo foi firmado antes das eleições, enquanto Dion Cássio, Suetônio e Marco Velleio Patérculo apontam que ele só aconteceu após o processo eleitoral. Ainda que a aliança formal entre os três seja debatida, o fato é que Crasso e Pompeu apoiaram a candidatura de César ao consulado, mesmo que, talvez, de forma independente naquele momento. Pompeu. Você observa Pompeu, que havia retornado vitorioso de sua campanha no leste durante a Terceira Guerra Mitridática. Ele estava em busca de terras para recompensar seus veteranos, uma necessidade crucial após suas conquistas militares. Apesar de seus esforços políticos, Pompeu se deparou com uma série de obstáculos. Seus planos foram frustrados repetidamente por senadores rivais, como Catão, o jovem, Quinto Cecílio Metelo Celeri, em certo momento, Lúculo, que havia sido seu adversário na guerra contra Mitrídates VI do Ponto. Essa oposição a Pompeu não se limitava apenas à rivalidade com Lúculo. Seu divórcio com Múcia Tércia também contribuiu para o distanciamento da aristocracia romana. Além disso, seu crescente poder despertava medo na classe senatorial tradicional, que via nele uma ameaça ao equilíbrio de poder em Roma. Mesmo com alguns aliados, como Marco Púlpio Pisão Frúgio Calpurniano e Lúcio Afrânio, Pompeu percebeu que precisaria de novos parceiros políticos, pois esses aliados não foram suficientes para avançar seus objetivos. Curiosamente, antes da formação do triunvirato, até mesmo Crasso,
que viria a ser seu aliado, agiu contra os planos de Pompeu para os assentamentos que ele tanto desejava para seus soldados. Crasso. Você observa Crasso, o homem mais rico de Roma, cujos clientes incluíam muitos empresários e membros da ordem equestre. Em meio às consequências da Terceira Guerra Mitridática, diversos cobradores de impostos, vinculados a Crasso, começaram a exigir uma reconsideração de seus contratos, algo que lhe interessava profundamente. No entanto, ele enfrentava forte oposição de figuras influentes como Cícero e Quinto Cecílio Metelo Celer, que se posicionaram contra essa medida. Para conseguir aprová-la, Crasso percebeu que precisava de mais poder político. Embora essa questão econômica fosse importante para ele, os motivos de Crasso para se unir à aliança com César e Pompeu provavelmente iam além desse único interesse. Mesmo que a famosa campanha contra o Império Parta ainda não estivesse em seus planos, a busca por maior influência e poder no cenário político romano certamente o motivava. César. Você está diante de César, o mais jovem e o menos poderoso dos três homens que formariam o primeiro triunvirato. Mesmo já ocupando o cargo de pontífice máximo e retornando de um governo na Espanha, César ainda enfrentava muitos obstáculos. Ele já tinha conexões importantes com Crasso e Pompeu. Crasso havia financiado sua carreira política e o apoiado em momentos cruciais, enquanto César também havia se aliado a Pompeu em várias questões na década anterior. Quando voltou de seu governo, César fez um grande sacrifício ao abrir mão da chance de ter um triunfo, a maior honra militar romana, para concorrer ao consulado. No entanto, o Senado, especialmente seu rival mais influente, Catão, o jovem, impediu que ele se candidatasse em absentia. Catão, sempre um oponente feroz de César, não só bloqueou suas ambições, mas também enfraqueceu seu poder, especialmente no que se referia a obter o comando de grandes campanhas militares. Além disso, Catão conseguiu eleger Marco Calpurnio Bíbulo, seu genro e inimigo pessoal de César, como outro cônsul, o que tornou a situação ainda mais complicada para ele. Diante dessas dificuldades, César sabia que precisaria de aliados para transformar sua posição em algo vantajoso. Para isso, ele tomou a iniciativa de reunir Crasso e Pompeu, que eram adversários, mas com quem já havia cooperado no passado. Assim, César assumiu o papel de intermediário e formou com eles o triunvirato, buscando extrair o máximo de poder dessa união.